Boa noite a todos vocês. Que as bênçãos de Deus continuem caindo sobre nós, nos abençoando, nos fortalecendo. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Nós vamos agora nos conectar com a espiritualidade, pensando em coisas boas, acalmando os nossos corações e faremos uma oração. Amado Mestre, agradecidos que somos por tudo que nos tem proporcionado, elevamos nesse momento os nossos pensamentos a Ti, rogando paz, saúde, equilíbrio, forças. Renova nossa fé e continue sempre nos inspirando e nos intuindo, juntamente ao lado desses espíritos fraternos que trabalham em Sua seara em prol da nossa melhora espiritual. Que nessa noite possamos aprender um pouco mais do vosso Evangelho e dos exemplos que vós nos deixou. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de Jesus, não só como exemplo de empatia, como o maior exemplo de empatia que nós temos conhecimento. Primeiramente, nós vamos aqui, eu vou deixar uma questão para a gente fazer uma rápida autoanálise e também alguns segundos para que a gente possa refletir se a gente está agindo desse jeito, se nós já agimos ou se alguém já agiu conosco dessa forma. Conseguimos nos colocar no lugar do outro? Nós conseguimos sentir o mundo do outro como se fosse o nosso próprio mundo? A palavra que se usa para se designar essa capacidade, ela chama-se empatia. E empatia quer dizer entrar no sentimento. Nós sabemos que há momentos dificílimos na vida de todos nós. Quem já não passou por uma situação de extrema dificuldade? E há momentos de crises que elas são terríveis. E se a nossa força moral não é suficientemente sólida, nós perdemos o controle de nós mesmos, muitas vezes sozinhos, desamparados, com medo. E se a fé não é forte o bastante, qualquer um de nós pode sucumbir ao peso de uma crise desse tamanho. Acredito que todos nós aqui já tenhamos em algum momento das nossas vidas passado por momentos assim, e quem realmente nos fortaleceu foi a nossa fé. Dentro do nosso lar, dentro do nosso grupo familiar, conseguimos desenvolver a empatia? Nós conseguimos perceber o mundo do outro como se fosse o nosso próprio mundo? Um novo questionamento, para ficarmos alguns segundos em silêncio e fazer uma análise. Talvez ainda não temos conhecimento que a autoestima de cada um depende disso. Nós dependemos de ter empatia pelas pessoas para que a gente possa fortalecer a nossa autoestima. Cada membro do grupo familiar, ele quer se sentir importante. Ele quer ter seus sentimentos respeitados, assim como nós queremos. Então, nossos filhos, irmãos, pais, avós, tios, eles querem os sentimentos respeitados. Que a gente entenda o que eles estão sofrendo. Como a gente também espera, que eles entendam. E, às vezes, a empatia é tudo o que nós precisamos dentro do nosso núcleo familiar. A ausência de empatia, a ausência dessa compreensão, a falta dessa compreensão que há entre os familiares, muitas vezes é a principal causa do fim de muitos relacionamentos.
Relacionamentos não só amorosos, relacionamentos familiares. Um pai que se afasta de um filho, o filho que se afasta da mãe, o irmão que não fala com o outro. Muitas vezes, a base de tudo isso é a falta de empatia. É a falta de empatia que faz com que as pessoas julguem e condenem, pois só se baseiam em seus próprios princípios, só pensam em si mesmo. É a falta de empatia que nos leva a acharmos que tudo o que fazemos está certo. Pois o que a gente fez com boa intenção. Nós fizemos como considerando certo, então tá tudo correto, estou com a minha consciência tranquila. Mas a gente acha, demos o melhor de nós mesmos. Mas, até que ponto esse melhor de nós mesmos é o melhor de acordo com o nosso julgamento, do que nós achamos bom para nós, de acordo com o nosso gosto, de acordo com a nossa opinião. A gente não pensou no outro, a gente acreditou que tudo que a gente fez foi da melhor forma possível, mas da nossa melhor forma possível, baseado nos nossos princípios. Quase sempre, quando a gente pensa desse jeito, não vou falar quase sempre, vai que muito pesado, mas muitas vezes nós não temos o trabalho de olhar pela perspectiva do outro, com o olhar do outro. Porque quando a gente faz isso, aí a gente está se esforçando para se colocar no lugar do nosso irmão. Mas se a gente só falar baseado no que a gente sente, muitas vezes a gente não vai estar ajudando esse irmão, Jesus, ele disse uma frase: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O que será que Jesus quis dizer exatamente com essa frase? Sabe como? Ele se posicionou, ele deixou claro como é ser alguém que acolhe o outro em suas dores e dificuldades, fazendo isso de uma maneira muito especial. Porque Jesus era especial, por isso que ele é o nosso maior exemplo de empatia. Mas volto a fazer um outro questionamento aqui, que paira sobre a minha cabeça. Também não conseguiríamos, se quiséssemos, amparar todas as pessoas que estão cansadas e oprimidas e que nos procuram, ou que muitas vezes nos procuram, mas estão vivendo lado a lado de nós? Segundo os evangelhos, Jesus sempre acolheu, entendeu, valorizou, consolou e encorajou todos aqueles que, de uma forma ou de outra, solicitavam sua atenção e ajuda. Ele nunca disse não, ele nunca se afastou, ele sempre estendeu a mão. Tinha uma palavra amiga, um sorriso, um consolo. Ele jamais puniu qualquer criatura em seus deslizes. Primeiro, porque ele compreendia muito bem a fragilidade e a possibilidade que nós temos, possibilidade de falhas que são inerentes à nossa condição humana. E segundo também, porque ele vislumbrava, ele olhava, ele enxergava os erros da humanidade numa possibilidade de aprendizagem e mudanças interior dos próprios faltosos, ou seja, até hoje ele é assim. Ele entende, ele não nos recrimina, ele não nos culpa, porque ele ainda acredita que a cada erro nós vamos conseguir melhorar, nós vamos conseguir aprender. Então, é exemplo de Cristo, quando um indivíduo, quando qualquer um de nós deseja verdadeiramente socorrer o outro irmão,
em seus embaraços, dificuldades, tristezas. É necessário que a gente adote uma postura de acolhimento, de compreensão com aquele ser, porque é isso que ele está precisando naquele momento de dor. E nunca condená-lo, por pior que tenha sido a sua falha. Primeiro acolhe, compreende. Isso seria o ideal, né? Mas, na minha humilde opinião, eu fico me questionando, né? Quantos de nós já estamos preparados para isso? Segundo a definição de empatia, dessa qualidade, dessa característica, é um estado de espírito no qual uma pessoa se identifica com a outra, presumindo sentir o que ela está sentindo. Empatia é, portanto, o sinônimo de uma profunda e penetrante compreensão entre as pessoas. E ninguém da nossa história vivenciou-a tão bem, de maneira tão enfática quanto foi Jesus, né? Ninguém mais fez melhor do que ele. Muito embora Jesus fosse realmente o enviado de Deus, né, o Filho de Deus, para cumprir essa missão de grande relevância, a sua capacidade de penetrar na problemática, na angústia do outro e empaticamente perceber suas dores, as suas aflições, era enorme, era imensurável, né? Entre tantas coisas que ele fez e nos deixou de exemplo, acolher seus irmãos era o que ele fazia de melhor. Foi o maior exemplo que ele podia ter nos deixado. Muito embora, né, temos que a compreensão e a não condenação do comportamento alheio não implica compactuar com o outro. Ou seja, a gente não tem que ser conivente ou concordar com as escolhas e opções. Nós temos que ouvi-los, tentarmos entendê-lo e, como já foi falado anteriormente, olhar para aquela situação com os olhos daquele que está envolvido. Tal compreensão significa saber dizer, no momento mais propício, a palavra que acalma, que encoraja, que alerta, assim contribuindo para que o nosso irmão consiga avaliar melhor e entenda mais completamente os dilemas morais ou conflitos emocionais que ainda prevalecem em seu ser. É isso que a gente tem que fazer. A empatia está intrinsecamente associada à generosidade nos julgamentos. Outro ponto importante: julgamento. Vamos prestar bem atenção nessa palavra. A empatia trata-se de abnegar-se de si próprio momentaneamente. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você está deixando de lado você e está olhando com os olhos dele. É compreender o sentimento e todos os aspectos bons e ruins que aquela pessoa esteja expressando. É abandonar naquele momento as nossas próprias crenças, emoções, expectativas, valores, experiências. Tudo isso fica de lado, porque quando você vai estender a mão para alguém, quando você vai se aproximar dessa pessoa por pura empatia, nós só vamos com o objetivo de ouvi-lo e dar apoio emocional. No entanto, julgar uma ação
é muito diferente de julgar o indivíduo que erra. Muitas vezes nós podemos julgar e considerar, por exemplo, aqui foi citado esse exemplo, a prostituição ser moralmente errada. Mas não devemos julgar a criatura prostituída. Né? A gente tem que aprender a olhar por essas duas vertentes. Condenar a prostituição, mas não condenar a prostituta. E por que a gente não deve proceder dessa maneira? Pelo simples fato de que ao julgar uma pessoa, inevitavelmente lavramos sentenças como ela é errada, ela é culpada, ela é pecaminosa. E quem somos nós para apontarmos o dedo para alguém e rotulá-la dessa forma? O espírito de Joana de Ângeles deixa uma mensagem muito bonita e muito profunda a respeito disso. E eu vou ler para vocês aqui, se vocês quiserem me acompanhar. A questão do julgamento das falhas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem o pratica. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para soerguer. O julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem ainda lobo do seu irmão. Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Né? Ou seja, não nós podemos ser juízes de ninguém. Qual de nós é tão sublime, tão superior, tão majestoso, que se possa dar o direito de ser juiz na vida de alguém? Né? Quando nós não usamos da nossa benevolência nas apreciações que fazemos das atitudes alheias, pensamos a respeito dele enquanto pessoa. E qual a proposta da atitude empática? É essa? É essa, a gente ficar julgando e pensando a respeito do que ele fez? Não. A proposta da atitude empática é que todos nós, enquanto filhos de Deus, seguidores do Evangelho de Cristo, nós temos que pensar e sentir com o nosso irmão. O julgamento recriminador não favorece em nós um estado de receptividade emocional. E com essa barreira íntima que nós mesmos estabelecemos, não prestamos a devida atenção às pessoas e nem participamos de suas situações, notadamente em relação ao amparo que deveria e que poderia ser ofertado por nós. Porque a gente está mais preocupado em julgar, em criar uma barreira, do que exatamente esse amparo, o estender da mão, o pegar no colo, o abraço. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não fazemos isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, também há enfatizações a respeito da empatia. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável,
e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Interessante, profundo, e vale a pena ler, reler e depois pensarmos a respeito disso, né? Assim, quando ocorrer a necessidade de censurar alguém, primeiramente torna-se imprescindível conduzir nossa crítica direcionada para o despertar, o alertar, ajudar aquela pessoa, não julgá-la ou recriminá-la. Muitas vezes a pessoa que comete esse ato, está em desespero ou fez alguma coisa errada e ela pode nos procurar, muitas vezes ela nem tem plena consciência da gravidade de suas escolhas, das suas opções, dos seus atos. E a hora que a gente acolher, ouvir, com certeza a gente pode dar um alerta para essa pessoa e que poderá ser de extrema relevância para ela parar e questionar realmente o que está acontecendo, o que realmente ela fez, e assim ela mudar, ela reconhecer, ela reparar o que ela fez, ou ela sair do desespero em que ela se encontra. Pode acontecer de seu discernimento, muitas vezes, se encontrar prejudicado por falsas expectativas e determinadas ilusões, que ela não está conseguindo enxergar que o que ela está pensando não é bem o real, né? Mas nós temos que estar prontos para estender o braço e não ridicularizá-la, mas sim ajudá-la a enxergar, né? De quanta valia não poderá representar a colaboração de uma percepção diferenciada de nosso ponto de vista? Quantas vezes não precisamos da opinião de alguém para nos clarear as ideias, vamos colocar assim? De repente, tudo nebuloso, você conversa com alguém e a pessoa mostra um outro caminho, a pessoa mostra uma outra porta a ser seguida. Então, de quanta valia isso não tem na vida, que nós já pudemos receber? Acredito que todos nós já tivemos essa dádiva, esse presente de algum irmão chegar e nos orientar. E quantas vezes nós estamos fazendo isso com o nosso irmão, com o nosso próximo? O escritor espírita Jason de Camargo, ele deixa aqui uns itens a respeito do desenvolvimento do sentimento empático. Então, nós vamos ler. Como a empatia conduz a pessoa a um estado de solidariedade, e essa virtude é o caminho para extirpar o egoísmo. É interessante desenvolvê-la da melhor maneira possível. E ele põe alguns passos aqui. Observe os outros com os olhos de bondade. Acompanhe seus gestos, sua voz e suas expressões corporais com pensamentos de bondade. Tente entender o porquê de seus atos. Eles refletem sua situação interior. Como agiríamos no seu lugar? Tente vestir a sua pele. Seja interessado e amigo. Suas ações, muitas vezes, escondem as preocupações internas. Habitue-se a ver com os olhos da alma, para que você possa ver o que a alma do outro está sentindo. Bonito, né? Simples, né? Sentimentos mil nos fazem em diversas situações sermos pessoas diferentes. Ora, juízes, e ora agimos como réus. Então, a gente tem assim, quando a gente tiver juiz, a gente tem que lembrar que a gente também já foi réu, que a gente ainda vai ser. Tão simples pensar isso.
Ser empático não é concordar com tudo que a pessoa fez. É olhar com bondade, é olhar com amor, é olhar com os olhos dos outros. Mas não é concordar, é acolher. Na verdade, o que somos aqui na Terra, nós temos uma diversidade cultural, uma diversidade de personalidades, de crenças, costumes. E cada um de nós é um mundo. E a nossa individualidade deve ser respeitada. Nós queremos ser respeitados dentro da nossa individualidade. Então, nós temos que carregar conosco a lembrança, aquela luzinha vermelha piscando, pi, 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 que nós também temos a obrigação de respeitar a individualidade do nosso irmão. Diferenças, que nós temos muitas, não nos fazem melhores ou piores, mas faz parte da história e da vida de cada ser e por isso merece respeito. Cada um é de um jeito, mas precisamos respeitá-los. Respeitarmos, né? Busquemos em nosso cotidiano que veremos comumente repetidas frases que muitas vezes nós usamos ou já ouvimos, que nos parecem ser de pura empatia, mas que em certos casos elas incomodam e ferem ainda mais aquele que necessita de ser curados em suas feridas. E não ouvir mais recriminações ou palavras pejorativas. Nós podemos, assim, muitas vezes, falar, ouvir. Fica triste, não. O que essas frases significam? Nós tendenciamos, assim, reprimir a dor daquele outro. Não fica triste, não. Quando, na verdade, nós deveríamos acolher e entender a tristeza dele. O que está te deixando tão triste? Por quê? Como? O que eu posso fazer para te ajudar? Ou então aquele que chega, né, e fala assim, comigo foi muito pior. As pessoas, muitas vezes, abrem o coração, elas conseguem, às vezes, ultrapassar barreiras e colocar para fora aquilo que está sufocando, doendo, sangrando dentro do peito, como muita gente fala, né? Ela consegue abrir o coração e aí você fala assim, mas o meu foi muito pior. Você está inferiorizando a dor dela. Isso é humano? Isso é caridade? Isso é amor ao próximo? Isso é acolhimento? Não, né? O que precisamos entender é que toda dor tem direito de existir. Ela vem, né? Pois essa dor, é esse direito que a gente tem de sentir dor, que faz com que a gente reaja, que a gente reflita, que a gente possa rever as nossas vidas. A gente pode ter e fazer novas escolhas e certas atitudes, né? Muitas vezes nós mudamos por conta da dor. Nós sofremos, nós erramos, alguém nos decepcionou, não sei, diversas possibilidades. Mas se você ajudar a pessoa a trabalhar essa dor pode fazê-la crescer, amadurecer emocionalmente. Nós não precisamos ter vivido a dor do outro. Basta que a gente seja sensível a ouvir a dor do outro, acolher a dor do outro, né? Pois sabemos que a mudança, ela vem do interior de cada um. Nós não mudamos o que não pode ser mudado, mesmo que momentaneamente a gente queira. Não, é um processo. E a gente tem que ajudar essa pessoa nesse processo, ajudar esse irmão. Em contrapartida, temos neste momento, no nosso cotidiano, frases que servem de acalento para as nossas almas, nas nossas dores e aflições. Ou muitas vezes nós já falamos que tivemos a oportunidade, a sabedoria de acolher alguém,
ou mesmo já tivemos a oportunidade de termos alguém que nos acolhesse, que nos ouvisse, que nos abraçássemos em nossas vidas. Quando você fala, eu te entendo, nesse momento você acolhe a dor do outro sem julgar. Conte comigo. É uma companhia que ele vai saber que tem ao lado dele para seguir em frente. Ele vai estar fortalecido com essa simples frase, essas duas palavrinhas, conte comigo. Ou então, quando você ouve ou você diz, realmente, essa situação é difícil. Mas quando quiser falar melhor sobre detalhe, pensaremos em algo. Você está ali, parceiro, companheiro, mão no ombro. Ou quando você se oferece, além de tudo isso que você está fazendo, você fala, eu posso te ajudar de alguma forma? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Nesse momento, nós estendemos nossas mãos ao nosso irmão. A gente está fazendo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Ele veio para mostrar como deveríamos ser. Né? A gente já cansou de estudar isso, de ler isso, de ver isso. A palavra dita no momento, ela precisa ser o mais sensata possível, para que não cause mais danos emocionais naquele irmãozinho que já está lá, desesperado, em sofrimento. A empatia precisa ser aliada à responsabilidade afetiva. E responsabilidade afetiva é essa, é você cuidar com muito zelo da emoção do outro, do carinho pelo outro. O nosso papel enquanto espíritas é que devemos, sempre que possível, ser o alento e o ombro para os nossos irmãos, para que eles passem por suas provas com resignação. Isso é uma bela de uma lição, né? Que a gente tinha que colocar na porta da nossa geladeira e todo dia de manhã a gente lembrar, porque tudo que a gente aprende na doutrina tem que ser colocado em prática. Não adianta ficar só na teoria, ou nos momentos do evangelho do lar, ou nos momentos de discussões em grupos. A gente tem que ser espírita no nosso dia a dia, dentro de casa, com o nosso amigo do trabalho, ou até com o estranho, né? Talvez até mais com o estranho. No Livro dos Espíritas, mais precisamente na questão 487, Allan Kardec, ele questionou aos espíritos qual espécie e mal que mais faz os espíritos bons se afligirem por nós, o mal físico ou o mal moral? E os espíritos explicaram que o vosso egoísmo e a vossa dureza de coração. Quem é egoísta, quem é duro de coração, não tem responsabilidade afetiva, não sabe amar o próximo e nunca vai saber o que é ter empatia. Eu encerro essa explanação na certeza de que vamos buscar a cada dia sermos mais empáticos, né? Tentar observar o nosso irmão como se estivéssemos olhando para o nosso interior, para dentro de nós mesmos. Pois só assim nós vamos conseguir colocar em prática uma das primeiras lições e o maior mandamento que Deus deixou para as nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Me despeço, desejando uma linda noite de bom sonho e bom sono para vocês, com muita gratidão mais uma vez aqui, e espero que essas palavras
que eu separei aqui com muito carinho realmente cale fundo em nossos corações. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até a próxima.